Aqui o irmão leu o capítulo 2, e os versículos que ele usou é o versículo do desfecho. O fim é anunciado desde o começo. Amém? Amém. Porque assim Jesus veio para anunciar o fim desde o começo. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Então nós vamos começar pelo começo de fato, e depois nós vamos terminar a palavra lendo aquilo que foi lido aqui no começo. Ageu capítulo 1, versículo 1, diz a palavra de Deus: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e a casa há de ficar deserta? Dá uma pausa aí, a gente vai continuar lendo depois, tá? Para que a gente possa compreender o contexto, o profeta Ageu, ele saiu de um retiro, ele saiu de um cativeiro na Babilônia, e ele foi sendo transportado juntamente com o povo pelo deserto, convocado para ir até Jerusalém. Na nossa vida, queridos, nós saímos de um lugar de prisão, de cadeias. E aí quando muitos aqui, se não todos, aceitaram a Jesus, talvez acharam que a vida seria um mar de rosas. Eu te garanto uma coisa, a tua vida foi transformada de fato. Porque o teu nome está escrito no livro da vida e não tem vitória maior do que essa. Aleluia. Mas alguns aqui passaram ou passam nesse momento por deserto. E eis que o Senhor diz: o deserto é necessário para chegar na terra prometida. Aleluia. Então o Senhor tem tratado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado. O deserto forja o caráter. O deserto fortalece. A questão é que alguns aqui estão no deserto porque foram com as próprias pernas. E o Senhor te diz nessa noite: saia desse deserto. Ele é tão misericordioso que Ele te ajuda a sair desse deserto. Porque tem gente que está passando pelo deserto aqui porque Deus o conduziu. Deus conduzindo, querido, é uma coisa. Você indo por vontade própria é outra coisa. Deus conduziu, permitiu através do Espírito Santo Jesus ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, diz a palavra. Mas foi o próprio Deus quem conduziu o seu filho para o deserto. Se você está no deserto, querido, não é o fim. Independente da forma como você chegou lá. Tem gente que está dando volta no deserto. Parece que o ciclo não quebra. Parece que as coisas não mudam. Ei, querido, não desista. Não desista porque Deus é contigo. Porque Deus te guarda. Porque Deus está no deserto com você. Ele é coluna de nuvem durante o dia. Ele é coluna de fogo à noite. Aleluia. Repreende o mal e tem provisão para ti. Então esse foi o transporte, o povo estava indo, esse foi o traslado de uma região para outra, até chegar no local onde foi permitido o templo ser reconstruído. E Ageu, a palavra, o significado da palavra, o nome do profeta, significa festivo. E aí o Senhor me trouxe ao coração um som de festa, um barulho de festa, um cântico de festa ao Senhor. E eu me perguntava com Deus nessa tarde: Deus, se as pessoas estiverem passando por luta, por dificuldade, por deserto, aonde está essa festa? E o Senhor diz, como diz no Salmo: cantai um cântico novo ao Senhor. Aleluia. Então, querido, cante um cântico novo de festa. Minha amada irmã, o teu choro vai ser convertido em cântico de festa e celebração. Mas você precisa começar agora. Glória a Deus. Porque agora é o presente de Deus. Comece hoje. Comece nessa noite. Você ainda tem uma oportunidade. Comece quando chegar em casa. A glória é derramada nesse lugar para ser transportada por onde quer que você vá. Porque você é um condutor da arca. Você é um condutor da glória de Deus. Glória a Deus. Porque Deus não se prende às paredes. Deus escolheu sim lugares para onde o povo possa congregar, onde o povo possa estar reunido. Mas nós sabemos que o Senhor habita nas pessoas através do Espírito Santo. Então a glória vai sendo carregada por você.
aonde quer que você vá, porque você tem a essência. Você tem o poder sobre a tua vida. Sobre os teus ombros estão a glória de Deus que foi derramada sobre ti. Então o Senhor diz a você, mude o cântico. O que você tem cantado para o Senhor? O que você tem orado, como você tem clamado, o que é que você tem dito? E o Senhor me deu essa palavra, querido, lá no início do ano, uma palavra particular, eu compartilhei com a minha esposa. E uma vez ou outra, dentro das ministrações que o Senhor me permite levar até o nosso rebanho, o Senhor toca de novo nessa palavra. E hoje à tarde estava eu a meditar na palavra, quando o Senhor me alertou para o nome Ageu, no sentido festivo da coisa. E o Senhor disse, olha se não é um cântico novo. E o Senhor me fez voltar lá em janeiro desse ano. Porque tem um cântico novo para mim, eu creio que tem um cântico novo para você. Aleluia. Então mude o disco, querido. Muda a ladainha. Deixa de estar reclamando, deixa de estar murmurando. E faça glorificar aquele que ele pode. Porque você tem que chamar a existência. Existem profetas nesse lugar? Amém. Glória a Deus. Então abra a tua boca para profetizar. Porque foi chamado para andar por fé e não por vista. Onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Sai desse lugar onde você está e peça a Deus para te dar a revelação e ver com os olhos dele. Primeiramente ver você, querido. Você tem se preocupado muito em querer ver as coisas dos outros, a vida do outro, a prosperidade do outro. E às vezes para e se questiona, Senhor, por que com os outros e não comigo? Ou às vezes está passando por luta e diz assim, por que comigo, Senhor? E fazemos muitas vezes as perguntas erradas, porque não devemos perguntar o porquê, mas qual o propósito que tu tens, Senhor? Por quê? Não seria a resposta, a pergunta correta, mas para quê? E nem sempre o entendimento, querido, vem de imediato. Tem muitas respostas que eu não tenho para te dar, muitas. Mas o que é essencial, eu sei e você sabe. Que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. Que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E por falar nisso, tem gente que conta só as vitórias, conta só as bênçãos. Querida, a vida de Jesus foi só de bênção e vitória quando ele esteve aqui na terra? Ele padeceu necessidade. Ele sofreu. Ele foi moído. Ele foi caluniado. E tem gente que olha e declara a palavra e absorve só a parte boa da história. Diz assim, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não está errado em você desejar e você requerer as promessas. Mas esteja preparado também para os processos de transformação. Para os desertos que você tem que enfrentar, que são necessários para não ser criado como um filho mimado. Esse que o Senhor fala com gente grande nessa noite, nesse lugar. Glória a Deus. Porque o Senhor derrama maturidade para que você possa compreender aquilo que Deus tem. Glória a Deus. Deus não fala com meninos aqui. Eu não estou falando, querido, de idade. Eu não estou falando de tempo de igreja. Eu estou falando de intimidade com o Pai. Eita, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. No versículo 4 nós acabamos de ler que as pessoas elas estavam preocupadas com as casas delas, estavam vivendo nas casas delas, adornando as casas delas, e a casa do Senhor ficou. Ora, queridos, tinha sido permitido eles reedificar o templo do Senhor. Levantaram um altar de adoração, fizeram o alicerce, e aí veio a seta, veio a perseguição. E aí foi determinado que encerrassem com aquilo ali, que parassem com aquilo, com a reedificação. E o que foi que eles fizeram? Voltaram para suas casas para fazerem as coisas naturais. Tem gente aqui que por conta de dificuldade tem deixado de servir ao Senhor, tem pensado em deixar de servir o Senhor e voltar a fazer as coisas comuns. Meu Deus. O Senhor trata contigo no comum, mas trata contigo no sobrenatural. Aleluia. O Senhor trata no simples e no ordinário, mas Ele tem um extraordinário para a tua vida. Glória a Deus.
E o Senhor pergunta com quem pode contar, quem é que vai arregaçar as mangas e vai trabalhar na reedificação do templo para receber a glória da segunda casa. Aleluia. Porque está tão cansada, tão sobrecarregada, tão cheia dos seus afazeres, tão cheia de desculpas para o Pai que te chama. E sabe a consequência disso, queridos? A palavra vai continuar dizendo, versículo 5, nós estamos em Ageu, capítulo 1. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo 6, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Vai-se embora. Você está mergulhado nos seus afazeres, nas suas preocupações, achando que vai dar de conta, lutando com as suas estratégias, e olha a consequência. Você tem corrido e está na mesma. Parece que o negócio não flui, parece que o negócio não anda, parece que não rende, parece que não lucra. Sabe por quê? Porque está faltando fazer para Deus. Glória, maravilha, glória. Tudo o que fores fazer, faça como quem faz para Deus. Porque tu não perde nada. Nada. Diante do sacrifício de Jesus, nós podemos doar a nossa vida por completo. Aleluia. E ainda assim não chega aos pés daquilo que o Senhor fez por mim e por ti. É verdade, Jesus. Eu te amo, Jesus. Então o Senhor tem chamado gente aqui para levantar um exército. Glória a Deus. Para marchar. Para trabalhar. Porque a própria palavra quem vai falar sobre isso, Deus chama para trabalhar. Não é que você vai ser negligente e deixar a sua casa, a mulher vai dizer, Maria, fica aí que agora eu vou para a obra. Agora é a obra de Deus, é só a obra, é só a obra. Oh, Deus dá discernimento a homens e mulheres nesse lugar, nessa noite. Glória a Deus. Para saber que você testemunha e você glorifica a Deus quando você lava a louça. O homem quando lava o carro, lava a moto. Os que pegam condução para ir trabalhar, os que vão a pé ou de bicicleta, os que vão de carro luxuosos, não importa a forma, importa o coração rendido ao Pai. Aleluia! Importa reconhecer Deus em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes coisas. Eu vou te dizer uma coisa, querido, quando o negócio aperta, se você consegue ver Deus, tudo faz um sentido diferente na vida. Aleluia! Meu Deus. Sabe, tem muita novidade, tem muita ideia, tem muita criatividade que surge no momento do aperto. Uma vez ou outra eu uso um exemplo disso. Tem hora que em casa está lá o arroz com feijão e o ovo. Se tu for fritar o ovo, vai fritar o ovo comum e vai entregar lá, vai botar na mesa, mas é o que tem. Dá graças a Deus e come. Glória a Deus. Mas se tu permitir Deus trabalhar em ti, te dar ideia, aquele ovo vira um omelete. Porque na geladeira ainda tinha uma tomate, ainda tinha uma salada, foi misturado, e o prato foi apresentado de uma forma diferente. É o mesmo prato, querido, mas você aprendeu a glorificar Deus e dar o seu melhor com aquilo que você tem. Aleluia! Aleluia! É verdade, Jesus. Veja Deus. Maravilha. Porque quanto mais você vê Deus, menos você vê o inimigo. Aleluia! Menos você vê a sua carne. E aí, como a palavra já foi dita aqui, mais você diminui, mais Deus aparece, mais Deus cresce na tua vida e flui através de ti. Porque pensam que Deus tem, querido, não é apenas para você desfrutar, mas é além de você, os que estão à sua volta, os que bebem da água que jorra a partir de você. Mas a pergunta é, você está sendo cheio de águas vivas para poder transbordar e matar a sede de outros? Porque nós estamos nessa vida para servir. Eu escuto uma vez ou outra, minha esposa também fala sobre isso comigo, e já ouvi de outras pessoas, se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. É verdade. Porque o próprio Pai entregou a sua primícia, primogênito, o unigênito, por todos nós para servir. Aleluia. Esperavam ele num trono de coroa, vestido de ouro, de linho fino, ele veio simples. Mas nem por isso deixou de ter todo o poder e toda a glória. Glória a Deus. Aleluia. E verteu todo o seu sangue, querido, onde era necessário apenas uma gota do sangue de Jesus. Mas ele decidiu fazer por completo. A obra que Deus tem para ti é completa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não faz nada pela metade. Glória a
Deus começou a tratar, Deus é fiel para concluir. Permita o tratamento. E é melhor você permitir logo. Porque senão você pode atrasar o processo. E aí não vai culpar Deus por conta disso. Deus está falando com gente aqui nessa noite, nesse lugar. Não é possível. Versículo 7 de Ageu diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ora, querido, a palavra diz aqui como nós devemos agradar o Senhor, como nós devemos servir. Subir ao monte, fala em buscar a Deus, em buscar a Deus no secreto, lá na tua casa, ou num local adequado onde você possa ter intimidade e relacionamento com o Pai. E você ali investir tempo. E não fazer aquelas orações de micro-ondas que bota e dá o plim, abre e acabou a oração. E você pensa que a bênção vai dar pronto lá dentro. Quando você abre a sua surpresa, está zerado. Porque nós vivemos numa geração que quer as coisas rápidas, dentro do nosso tempo. Nós temos que aguardar no tempo do Senhor. Porque tudo é formoso, tudo é perfeito, e a vontade é boa, perfeita e agradável no tempo dele. Então Deus chama para subir ao monte. Subir ao monte é lugar de revelação. Como você tem buscado um direcionamento de Deus para a tua vida? Como você tem aplicado a palavra? Porque a palavra do Senhor que é lançada sobre a tua vida, ela vai atingir um propósito na tua vida, porque Deus não lança a palavra dele à toa. Antes ela cumpre o propósito, mas não volta para ele vazia, ela causa transformação. E vidas estão sendo transformadas aqui nesse lugar, nessa noite. Porque a palavra, ela é pregada. A palavra é lançada. E é muito maravilhoso a forma de Deus agir, de Deus falar, de Deus trabalhar, a manifestação do Espírito Santo, derramar de dons. É tudo muito maravilhoso. E tem gente muitas vezes que quer sentir algo. E acha que o agir de Deus está associado a sentir ou não sentir. E muita gente se frustra porque não sente, querido, não se baseie nisso. Nós sabemos que a glória de Deus e a manifestação é linda, é maravilhosa, e Deus faz infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Mas não quer dizer que aquele que está quieto, que está calado, não está recebendo e não está sendo transformado. Ele está sendo equipado, ele está recebendo poder e glória, ele está levando para a casa dele. Aleluia! E tem hora que a resposta não vem aqui de imediato, mas ele vai esmiuçando aquela palavra, o Espírito vai trabalhando porque a semente foi plantada. E o terreno também está sendo preparado para no tempo certo, na estação certa, dar o fruto, e fruto que permaneça. Aleluia! O Senhor disse para trazer madeira. E a madeira fala de estruturação, fala de edificação. Mas no Antigo Testamento também nós observamos que o sumo sacerdote pegava madeira para colocar no altar, para que o fogo não se apagasse. Aleluia. E o Senhor pergunta nessa noite se aqui tem madeira para ser queimada. Glória a Deus. Porque o Senhor tem um fogo, querido. Como diz em Apocalipse, Jesus tem um fogo nos olhos, que ao olhar para você te incendeia por completo. Aleluia. Olhe nos olhos do Senhor. E deixa Ele queimar tudo que precisa ser queimado. Porque existem alguns amores dentro de você, que você está equiparando o amor do Pai. Nada se compara. E quando você olha nos olhos, aquele que tem fogo nos olhos, esse fogo, ele consome todos os outros amores. Para que ele possa brilhar e reinar na tua vida. E você compreender que o amor não é um sentimento, que amor não é atração, mas que Deus é amor. Aleluia. Então busque madeira, querido. Se ofereça como sacrifício vivo. Se esforce para viver em santidade, porque você tem que ser um santo lutando contra o pecado. Você é um cidadão dos céus. Aleluia. Você está nessa terra de passagem. Você aqui é um representante do reino de Deus. E você tem que tomar posse disso, e você tem que viver, não como se fosse porque você é um cidadão dos céus. E viver o céu na terra. Porque o céu na terra não é só quando faz o ajuntamento, que é maravilhoso. Mas lá na tua casa é céu na terra também?
lá no teu trabalho, no que depende de ti, é céu na terra também? Tu tem vivido os princípios celestiais, onde quer que tu esteja, com quem for que seja a tua companhia, independente do horário, independente das oportunidades, porque se tu és um cidadão do céu, tu é um embaixador na terra. Aqui não é o teu lugar, tu não veio aqui para ficar, tu veio aqui com um propósito. Aleluia. Sendo embaixador, querido, o que acontece dentro dos nossos territórios aqui na terra? O embaixador do Brasil sai daqui e vai para uma outra nação. Aquele território físico ali, geográfico, é como se fosse o Brasil uma outra nação. E lá as leis do Brasil são respeitadas, mesmo que seja qualquer outra nação. Então nós, como cidadãos dos céus, nós temos que implantar o reino dentro do nosso lar. Sabe por que eu falo dentro do nosso lar? Porque é o local onde você tem maior domínio. Talvez no teu trabalho tu não consiga, na faculdade tu não consiga, mas aonde tu conseguir, ainda assim tu tem que se esforçar. Porque o guarda de Sião é contigo, ele não dorme, ele não cochila, ele olha para ti. Aleluia. Tem gente aqui que está achando que Deus esqueceu, que está ouvindo uma ministração após a outra, está vindo uma segunda após a outra, está vindo um culto após o outro. Querido, Deus faz nova todas as coisas. Aleluia. Tem olhado para ti e tem te amado porque Ele é o próprio amor. Então busque madeira para oferecer no altar de Deus, para que Ele possa consumir e responder com fogo. Porque Deus é um Deus que responde com fogo. Quando Ele falou com Moisés, Ele falou em meio a uma sarça ardente. Quando Ele foi entregar uma palavra que era para o povo estava lá embaixo do monte, o monte todo fumegava, pegava fogo. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado como em línguas repartidas como que de fogo. Pois Deus tem fogo para incendiar a madeira, se você oferecer a madeira. Glória O que a Deus. você tem oferecido ao Senhor, igreja? Glória Aleluia. a Deus. Glória. Versículo 9 diz: olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe soprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Você tem corrido, você tem se esforçado, você tem juntado algo e tem dito assim: é para Deus. E Deus olha e diz assim: eu não tenho me agradado do que tens trazido, porque de fato conheço o teu coração. Mas será realmente que tem feito para mim, tem me dado a prioridade, tem me dado o lugar devido de honra na tua vida? Porque não podemos brincar de ser crente, nem brincar de ser cristão. Nós temos que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus que foi feito por nós na cruz. E tem gente que negligencia, que se acostuma, e é um grande problema em se acostumar com a glória, com a presença, com o favor de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 9 inicia assim: olhastes para muito, onde tem colocado os teus olhos? Onde estão os teus sonhos? Esteja tudo diante de Deus. E peça a Deus para sonhar os sonhos dele. Sabe por quê? Porque Deus te dando um sonho, Ele é o mais interessado e é fiel para cumprir. Tu pode apresentar os teus sonhos a Deus e Deus pode conceder o desejo do teu coração. Mas quando tu sonha os sonhos dele, o autor do sonho é quem vai realizar. Aleluia. Então basta você fazer a sua parte, você descansar, sem ser omisso, sem ser negligente, ser perseverante, e Deus honra e Deus faz, porque Ele te prometeu e é fiel com a promessa. Versículo 10 diz: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E aí nessa de reter os céus, o orvalho, me faz lembrar do profeta Elias, em que o Senhor usou para dizer que os céus seriam cerrados e não viria chuva. E como foi que Deus sustentou Elias? Primeiro diante de um ribeiro, e ordenou um corvo para levar pão e carne 2 vezes por dia. Querido, quem dá ordem do teu sustento é Deus. Aleluia. Tem gente desesperado, correndo atrás. Fala, Deus. Tem buscado, tem batido uma porta, tem se sacudido, tem cutucado um, tem buzinado no outro, aquele negócio. Eis que o Senhor ordenou a bênção que vai chegar sobre ti.
Porque ele deu ordem a corvo, querido, para sustentar profeta. Tem profeta nesse lugar, nessa noite? Aleluia. Eu creio. Deus deu um ribeiro, querido, ou seja, uma provisão permanente, próxima a ele, constante. E tem aquela provisão que chega de surpresa. O corvo vem embaixo na porta, entrega e vai embora, e depois vem e traz de novo, e depois vem e traz de novo. E Deus vai sustentando. E chega uma hora que Deus para aquele ciclo e diz assim: agora eu quero que você vá até a casa da viúva. Eu botei uma viúva, eu ordenei uma viúva, diz a palavra de Deus em 1 Reis 17. E diz: eu ordenei uma viúva para te sustentar, profeta. Aí o profeta sai do ribeiro, ali um lugar que não tinha nada, não tinha ninguém, mas o corvo vinha. Ele tinha a palavra, ele tinha a promessa, ela estava se cumprindo. E ele ficou talvez imaginando: uma viúva que vai me sustentar deve ser uma viúva rica, uma viúva estribada. O marido morreu, deixou tudo para ela. E o Senhor está mandando eu ir lá. Eis que quando o profeta bate na porta, a viúva tem um pouco de farinha, um pouco de azeite, e diz assim: eu vou fazer o bolo, vou comer, eu e meu filho, nós vamos morrer. E aí tem muita gente batendo na porta, que Deus mandou bater. Tem entrado por portas que Deus abriu. E quando entra se impacta, e diz assim: Senhor, o Senhor tem certeza que era nessa porta para eu entrar? Porque eu não estou vendo nada aqui, Pai. Mas aquele que prometeu, mantém a sua palavra por toda a eternidade. Aleluia. A ordenança foi estabelecida. E aí, queridos, teve bolo. E ela, a viúva, ela obedeceu a voz de Deus, a voz do profeta, entregou primeiramente ao profeta. E aí não faltou mais. Teve sustento contínuo naquela casa. Aleluia. Olha, querido, que lá no Ribeiro não teve sustento contínuo porque não tinha ninguém lá. Mas quando o profeta entrou na casa da viúva, houve uma bênção contínua sobre a viúva e sobre o filho, que ainda chegou a morrer, e o profeta orou e o filho ressuscitou pelo poder de Deus sobre o filho da viúva. Quando o profeta entra em um lugar, entra por conta de pessoas, porque pessoas importam. Esses homens e essas mulheres que estão aqui, assim como eu e a minha esposa doamos as nossas vidas, e tantos outros que estão sentados aqui, que têm chamado, alguns que Deus vai confirmar, outros que Deus já falou, falta você se levantar e pegar o cajado e assumir a tua postura, estão na batalha e na linha de frente por amor a vidas. Aleluia. Primeiramente por temor a Deus e por amor a Ele. Aleluia. E depois por amor a pessoas. O profeta entra e transforma aquela realidade. O profeta entrega a palavra que foi ordenada por Deus. E aí muitas vezes, queridos, há seguidores. Jesus também tinha seguidores. Ele tinha os seus, mas ele tinha aqueles que observavam. E alguns seguem o chamado pastoral, alguns seguem e observam o chamado ministerial de profetas, como nós temos aqui, por conta simplesmente da unção que está sobre ele. Mas o Senhor diz que pessoas são mais importantes do que a unção derramada sobre vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque pessoas importam para Deus. Aleluia. E quando Jesus morreu, ele não morreu pela unção que está sobre a vida dos meus pastores, da pastora Cícera, do irmão que está aqui. E aí me perdoe por conta dos títulos, mas sobre a unção que está sobre cada um deles. Querido, orem e vejam pessoas. Primeiramente vejam pessoas. Igual a mim, igual a vocês. Aleluia. Para que você possa compreender que a luta, que a batalha, e muitas vezes num nível diferente, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então amem a pessoa antes de amar o ministério, antes de amar a unção. Ame primeiramente a Deus, mas depois amar o próximo, como a você mesmo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 11 diz: E fiz via seca sobre a terra. Já estou concluindo, a gente está chegando no horário. Mas estou tentando entregar tudo aquilo que Deus falou, e tem coisa que Deus revela na hora, eu estou entregando, amém? Aleluia. Deus deve estar falando com alguém aí, eu creio.
E vi a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Versículo 12 do capítulo 1. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e José, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Queridos, assim como Deus suscitou o Espírito, tocou, sacudiu, chamou o rei, o sacerdote e o povo, Deus sacode a igreja nessa noite. Aleluia. Diz assim: eu posso contar contigo? Glória a Deus. Eu estou despertando o teu espírito, eu estou despertando tu que dorme, para tu sair dessa inércia, para tu sair das tuas coisas, para tu sair dessa obra que está parada, para tu vir para a minha casa, para me glorificar, para me servir. Aleluia. Tem alguém aqui que o Senhor possa contar? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, porque nós somos pessoas, foi por nós que Jesus morreu. Existem outros que precisam ser alcançados pela graça. Nós temos que levar o reino de Deus àqueles que estão sendo perdidos. Deus sacode, Deus conta com gente, Deus conta com o povo. Por isso honra a autoridade que está sobre ti, porque nós precisamos caminhar em unidade. Somos de denominações diferentes, mas para Deus isso não importa. Aleluia. Aleluia. Porque é na unidade onde está o mistério. Eita glória. É na unidade onde tem coisa que é vivida somente quando a unidade ela é de fato aplicada, ela é vivenciada. É no partir do pão, é no sentar da mesa, é na confissão de pecados. Aleluia. Glória. Tem coisa que só é desfrutada quando o corpo está em unidade. Aleluia. E aí tanto para a Assembleia de Deus, os irmãos em si, como a Igreja Batista Jeruel, da qual nós fazemos parte, ou quando se juntam as demais denominações, o importante é estar em unidade. Glória a Porque Deus. o Pai, o Filho e o Espírito são um. E nós fazemos parte do mesmo corpo, e não podemos dizer: eu não preciso de você. Porque não pode a mão dizer ao pé isso. Não pode dizer o olho, a língua que não precisa. Cada um tem a sua função. Contanto que cada um faça a sua parte. Então você faz parte do corpo. Você precisa fazer a sua parte. Se movimente. Saia de onde está. Porque o Senhor te chama para que seja edificada a casa. Para que você seja reedificado. Para que o Senhor derrame aquilo que foi lido aqui no começo para a nossa conclusão, no capítulo 2. Versículo 4. Ora, pois, esforça-te. O Senhor te dá força, tá, querido? Nessa noite o Senhor te renova. Aleluia. O Senhor renova sonhos, o Senhor confirma sonhos, tá? O Senhor confirma chamados, o Senhor renova chamados aqui. Chamados que estavam adormecidos. Eis que o Senhor está derramando uma unção, o Senhor está derramando fogo. Já foi dito: apresente a lenha para que seja queimada. Se apresente diante de Deus e receba confirmação, ou receba a revelação daquilo que Deus tem. Pois eis que o Senhor te fortalece, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O versículo vai continuar dizendo que o Senhor chama para trabalhar e diz assim: eu estou convosco. Foi o que foi lido e já foi falado, porque o livro é tão maravilhoso que se repete esse que o Senhor te diz, esse que o Senhor fala, por pelo menos 24 vezes, para dar autenticidade ao profeta, que a palavra não surgiu do profeta, a palavra veio de Deus, diretamente para o povo, que é o que o Senhor faz nessa noite, nesse lugar. A palavra não é minha, a palavra não são dos pastores, a palavra é de Deus, sendo ministrada para a minha vida primeiramente, e para a tua, porque Deus falou comigo, Deus tratou comigo antes de tratar com a igreja. Glória a Deus. Versículo 5 diz: segundo a palavra, nós estamos no capítulo 2 de Ageu, a gente vai ler até o 9, vamos encerrar.
segundo a palavra que consertei convosco quando saíste do Egito e o meu Espírito habitava no meio de vós. Deus diz para você, não tem mais. Aleluia! Parece loucura algumas coisas na tua vida? Algumas coisas têm mudado e você perdeu o controle? Se você confia em Deus, querido, Ele está no controle da situação. Porque o profeta lá só saiu do ribeiro quando o ribeiro secou. E Deus permitiu na tua vida, querido, um ribeiro secar, para poder trazer uma mudança na tua vida. O ribeiro secou e você partiu dali porque você sabia que tinha que sair. Deus secou um ribeiro na vida de alguém aqui, para que viesse transformação, que você mudasse de lugar, seja uma postura emocional, seja uma postura espiritual, ou seja uma mudança geográfica. O Senhor diz, não tem mais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações e encher essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Querido, o Senhor vai fazer tremer, se prepare para tremer. Glória a Deus. A tua estrutura vai tremer, tu vai perder o controle, mas não pense que vai ser envergonhado. É porque tem coisa na tua vida que precisa ser mudar de lugar. Aleluia. O Espírito agindo e adornando a casa. Deus derrama um adorno sobre a igreja nessa noite. Trazendo pelo Espírito Santo de Deus. Deus falava comigo sobre isso. De uma casa adornada, uma casa limpa, uma casa santa, uma casa purificada, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Santidade ao Senhor, é o que o Senhor quer. Aleluia. Que possamos fazer isso por amor ao nome dEle. E não como obrigação e não como fardo, porque senão não vale. Porque Deus não se agrada. Ele quer sentir prazer, Ele quer ter prazer no nosso viver. Aleluia, Jesus. E o Senhor vai fazer tremer, tá? Vai fazer tremer dentro de você. Deus vai fazer tremer na tua casa. Deus vai fazer tremer na tua cidade. Deus vai tremer alguma coisa. Se prepare, porque Deus tremendo, agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Não impeça o sacudir de Deus na tua vida. Receba, deixe Deus tremer. Deixe Deus balançar. Vai balançar, mas não vai cair, não. Aleluia. Porque Ele é quem te sustenta de pé. Glória a Deus. O versículo 8 diz: minha prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor tem provisão. Aleluia. Eu vi algo esses dias, da minha pastora que aqui está, que dinheiro, querido, é só dinheiro. Que a gente tem que colocar dinheiro no lugar dele. Eu fiz uma reflexão sobre isso. Tem hora que a gente tem colocado o dinheiro ou a falta dele com um poder semelhante ao poder que Deus tem. E a gente tem erguido um trono para o dinheiro ou para a falta do dinheiro por conta da escassez e esquecido do Deus que nós servimos. Aleluia. E a partir de hoje você diz: dinheiro é só dinheiro. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, essa obra precisa. Tá? Mas dê a importância devida. E biblicamente falando, vai estudar dinheiro na palavra. Para que nessa área também você seja convertido. Aleluia. Que você entregue ao Senhor aquilo que é do Senhor, que não é teu. Aleluia. Quem é de fé sabe do que está sendo falado aqui. Deus está falando de Glória a dízimo. Deus. Glória a Deus. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amado, minha amada, toda transformação que Deus quer, toda mudança de realidade, todo sonho, toda promessa, toda unção derramada, é para que você possa glorificar a Deus e para que haja paz no teu coração. Aleluia. Que você possa refletir a glória de Deus onde quer que você vá. Em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.